Boa noite, vamos chegando, 8h30, 8h30 aqui, meu reloginho. E aí, vamos começar hoje. O nosso tema da nossa conversa hoje é um pouco desconcertante. Mas deixa eu me apresentar para você que vai ver essa live aí, em outro momento. Meu nome é Inês Matos, eu sou educadora parental e trabalho com adolescentes há mais de 40 anos. Sou professora e nesse canal aqui no Instagram eu faço conversas. É um programa que eu chamo de Vida de Mãe de Adolescente. Nesse espaço aqui a gente conversa sobre o dia a dia, os desafios da vida de mãe de adolescente. Então, hoje a gente vai conversar sobre um assunto bem... Boa noite, Filomena. Boa noite. Seja bem-vinda. Começando pontualmente aqui às 20h30. E já me apresentei, mas vou me apresentar novamente. Eu sou Inês Matos, sou educadora parental, trabalho com adolescentes há mais de 40 anos, sou professora, neuropsicopedagoga e nesse canal a gente conversa sobre os desafios do cotidiano de mães de adolescentes, né, que tem que lidar com essa fase da vida, que é uma fase desafiadora. E hoje o tema da nossa conversa é: você sabe demonstrar o seu amor incondicional? É um tema que ele é um pouco espinhoso, porque às vezes a gente acha que a gente demonstra o amor, nosso amor incondicional, mas nem sempre a gente consegue. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, beleza? Quem tá aí comigo? Tem uma pessoa aqui que eu não consigo identificar o nome. Fledes Antônio. Fledes Antônio. Fledes Antônio. Agora eu entendi. Sejam bem-vindos, todo mundo. Filomena. Bom, esse tema, contar para vocês por que surgiu esse tema. Eu estava aqui na minha varanda, aqui na minha casa, observando os meus pets. Eu tenho 2 cachorros e 2 gatos. Todos recolhidos, todos vieram de uma vida difícil na rua. E o último, o mais recente, é pequenininho, ele é bem novinho, e ele foi chegando e já foi se entrosando. É um gatinho, e ele foi entrosando. Vanessa, seja bem-vinda, Vanessa. Ele foi chegando já e com poucos dias ele já conseguiu entrosar com a minha cachorra, que é uma cachorra grande. Pensa numa cachorra grande. E aí eles estão assim, mãe e filho, sabe? Uma cachorra que adotou um gatinho como filho. E é uma paixão, os dois, ela fica ao redor dele, protegendo e brincando com ele. E aquilo, eu fiquei observando aquela interação entre os dois e pensei, poxa, às vezes a gente precisa observar a natureza, né? E perceber como que é tão bonito. Eu até fiz um post no meu
no meu perfil aqui do Instagram sobre esses dois. Coloquei um vídeo que eu estava observando e achei tão lindo que eu gravei um videozinho e coloquei. E falei sobre essa questão do amor, né? Do amor incondicional, que a gente não ama porque a pessoa é o que a gente quer que ela seja. A gente ama porque ela é. A gente ama porque ama, né? Então, aí inspirada nesses dois fofinhos, eu pensei em trazer essa discussão, essa temática para nossa live de hoje. E a pergunta é: você consegue expressar o seu amor incondicional ao seu filho? Se eu te perguntar, você ama seu filho incondicionalmente? Você ama seu filho? Eu tenho certeza que você vai dizer, claro que sim, lógico. Eu amo meu filho. E eu não duvido disso, tá, gente? Eu não tô duvidando do amor das mães e dos pais, né? Infelizmente tem alguns assim que a gente fica sem entender, né? Mas a maioria, graças a Deus, a maioria ama sim os filhos. O problema é que a gente não consegue expressar. A questão não é se ama ou se não ama, a questão é se a gente consegue expressar esse amor. E se esse amor ele está sendo expresso incondicionalmente, se a gente consegue fazer isso, tá? Essa aqui é a minha questão. Por quê? Porque amar não é simplesmente dar carinho. Dar carinho é uma expressão do amor, mas amar é muito mais do que dar carinho. Amar é muito mais do que fazer o que a pessoa quer. No caso aqui eu vou falar dos filhos, né? Amar o filho é muito mais do que fazer o que o filho quer. Aliás, nem sempre fazer o que o filho quer é amar, né? Amar não é mimar, né? Mimar é até um ato de desamor, se a gente for mais a fundo nisso, tá? Amar não é fazer tudo pelo outro, também, muito pelo contrário, né? E muitas vezes a gente se pega querendo mostrar o nosso amor fazendo essas coisas, dando carinho, enchendo de beijos, de abraços, de presentes caros às vezes, né? A gente quer demonstrar esse amor que a gente sente com essas manifestações que são muito rasas, são muito, sabe? Não expressam o amor incondicional, tá? Então, por isso eu digo que é tão difícil a gente realmente conseguir expressar o nosso amor, porque a gente não sabe expressar o nosso amor, né? Mas se amar, né? Se mostrar carinho, dar tudo que a pessoa quer e precisa e deseja, fazer tudo que a pessoa quer, deixar a pessoa fazer tudo que ela quer. Se isso não é expressão de amor, né? O que é o amor? Né? Vamos começar por aí, então. O que é o amor? O que vocês acham que é o amor? O amor é uma energia, né? E aqui eu não tô querendo ser, como é que fala? Transcendental, né? Espiritualizada, nada disso. Eu tô dizendo que o amor é sim uma energia. E essa energia, ela mexe com a nossa química, a química do nosso corpo. Hein? Ela tem tanto a sua
expressão, o amor tem a sua expressão emocional, né, no nosso mundo psíquico, mas ele também tem sua expressão no nosso mundo físico, né, no nosso organismo, no nosso corpo. Mas sem querer levar, né, sem querer falar dessa questão bioquímica do amor, que faz né, o amor quimicamente dentro do nosso organismo, ele faz um monte de coisa, né? Tem um monte de... Sem querer passar por isso aí, o amor, eu vou dizer que o amor é uma energia. Essa energia, ela é capaz de transformar vidas. Olha só. Todas as nossas relações com a gente mesmo, conosco mesmo, com os outros, com as coisas, com tudo, ela, se não tiver uma dose de amor, a gente não flui. Por exemplo, se você não amar o que você faz profissionalmente, você fica estagnado. Você já percebeu isso? Quando a pessoa não ama o que faz, ela não faz, ou não faz bem feito, ou não. Por quê? Porque falta essa energia transformadora, sabe? Se a gente não se ama, a gente não se cuida, porque amar é cuidar. Se a gente não se ama, a gente não se cuida. Né? Se a gente não ama as pessoas com quem a gente se relaciona, e aqui agora falando de amor, o amor romântico, o amor entre um casal, o amor da amizade, o amor de pais, o amor de filhos, o amor de amigos. Se a gente não ama as pessoas com quem a gente se relaciona, essa relação tende a acabar, tende a definhar. Porque o amor é aquela energia que nos leva, que faz a vida acontecer, sabe? Então, o amor é essa energia poderosa, né? Capaz de nos levar à maior felicidade ou à tristeza mais profunda, tá? Então, nós precisamos dele para viver. E nós vamos ver que nós precisamos do amor, e é uma necessidade mesmo, é uma coisa inconsciente, essa necessidade é inconsciente. E só que é o seguinte, existe uma linha muito fina, muito tênue, tá? Entre, falando do amor com os nossos filhos, entre o amor, né? A educação que a gente dá por amor, ou seja, a educação que é de orientar, né? E o exigir, a educação que a gente faz, que a gente exerce sobre os nossos filhos, que é a educação da exigência, da cobrança, do controle. Existe uma linha muito fina, porque nós, mães, nós sabemos que nós amamos os nossos filhos, amamos, né? E nós sabemos que nós temos responsabilidade com eles, que nós temos responsabilidade com a vida deles, né? Que nós precisamos orientá-los, que nós precisamos dar a eles condições de se desenvolverem e tal. E aí, esse amor, tá? Que é o primário, esse amor, ele corre o risco da gente transformá-lo em exigência.
em controle, em autoritarismo, em exigir que a pessoa, que o filho seja o que a gente quer que ele seja. Então, o que seria um amor, né? Pautado ali na liberdade, na expressão, né, do respeito, ele corre o risco de se tornar controle, de se tornar exigência, de se tornar, de querer que nosso filho seja aquilo que a gente programou para ele, de querer que fazer do nosso filho um outro eu, uma pessoa réplica minha, quer dizer, a mãe ou o pai querer que o filho seja réplica dele, né? Ou querer que o filho viva aquilo que ele não viveu, né, que a mãe não viveu. Então, eu, como mãe, querer que meu filho viva aquilo que eu não pude viver. Realizar, que a gente fala muito isso, né? Realizar os sonhos com os filhos, né? Quer dizer, aquilo que eu não pude realizar, que não me foi permitido realizar pelas circunstâncias da minha vida, eu querer que meu filho realize por mim. Isso é uma exigência, isso é um desrespeito com a pessoa do meu filho. Então, esse amor deixa de ser esse amor incondicional. É um amor condicionado às atitudes do meu filho, às coisas que ele vai fazer ou não, se me agradam ou não o que ele faz. Então, é por isso que eu estou dizendo que essa linha tênue, né, entre educar e orientar por amor, e exigir e controlar, e querer que o outro seja quem a gente quer que ele seja. Essa linha é muito tênue e muitas vezes a gente ultrapassa essa linha. A gente quebra esse limite. E é por isso o amor que deveria ser o amor primário, né, que deveria ser aquele que nos conduz, e se torna um amor condicionado ou um amor condicional, né? Por exemplo, tá? Um amor condicional é preencher a pessoa, querer que a pessoa preencha os requisitos que eu defini. Querer que a pessoa atenda às minhas expectativas. Esse é o amor que a gente mais vê. Eu teve há um tempinho atrás, não tem muito tempo, foi no ano passado, eu fazia um trabalho com um grupo de pais e mães, e uma mãe falou comigo, assim, com todas as letras, que o filho dela estava fazendo um curso, né, que ela não falou assim, mas trocando em miúdos foi isso. Ela exigiu que ele fizesse um curso específico e que ele não, e ela falou assim, se sentindo orgulhosa, e que ele não tinha que fazer, ele não tinha opção. E eu fiquei, aquilo me impactou, sabe? Porque o nosso papel de mãe é oportunizar, é dar oportunidade dentro daquilo que a gente
né, das nossas condições, é dar as melhores oportunidades para os nossos filhos descobrirem o que eles querem, descobrirem quem eles são e ajudá-los a chegar, né, nos objetivos deles. Mas não é nosso papel traçar os objetivos para eles. Nosso papel é orientar, mas traçar o objetivo para eles. Então eu fiquei, essa conversa com essa mãe foi nesse sentido. Ela definiu o que ele ia fazer. Era um menino bem jovem e estava com a sua vida profissional traçada pela sua mãe. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, sabe? Porque quando a gente faz isso, né, a gente não está expressando, demonstrando o nosso amor incondicional. Tá? Por isso eu coloquei amor incondicional, tá? Lá no título da nossa live, porque eu poderia dizer, a atitude dessa mãe mostra que ela ama sim, e que ela faz por amor sim. Ela ama esse filho, e eu não estou dizendo que não ama, ela ama. A questão é que ela exige que ele seja quem ela quer que ele seja. Ela exige que ele caiba dentro do sonho dela, dentro das expectativas dela. E esse amor cobra preço, cobra um preço alto. Esse amor condicional, ele cobra um preço muito alto, né? Onde o amor condicional né, é que rege as relações, essa família entra em uma instabilidade que vai se agravando e vai se tornando crise. Então a gente precisa descobrir qual que é a linha, sabe, que separa esse amor que orienta, que ampara, que educa, que auxilia, né? Desse outro que exige, que controla, que define padrões, que quer filhos perfeitos, né? Que quer filhos perfeitos. Esse é problemático, tá bom? Até aqui, gente, fala aí o que vocês estão... Algum insight, alguma coisa que vocês queiram colocar aí? Tô aqui aguardando comentários, algum insight. Não? Então, vou continuar aqui. E aí, voltando, né, só um pouquinho. Quando esse amor é condicionado, tá? Né, quer dizer, você tem que ser assim, porque ele é condicionado e aqui existem dois lados nessa condição, né? Você faz isso para ganhar isso. Então a relação entre pais e filhos se transforma em uma relação de permuta, de recompensa e punição, caso o filho não entregue o resultado desejado, né?
recompensa e punição. Vocês já conhecem essa história, né? Então, existe uma exigência dos pais em relação ao comportamento dos filhos, em relação às decisões que os filhos tomam, né, na sua vida, porque na adolescência eles tomam decisões, né? E aí, se essas decisões, se esses comportamentos, essas atitudes não estão alinhadas ali com o que o pai, a mãe decidem que é o padrão, e estão fora do controle dos pais e tal, vai haver punição. Se estiverem dentro, vai haver recompensa. E é por isso que as relações vão ficando, né, vão ficando desalinhadas e vão se estremecendo até que vem a crise e a desconexão total. Por quê? Porque isso vai gerar problemas comportamentais dos filhos. Pode ser de diversos tipos, diferentes tipos de problemas comportamentais. Mas isso vai gerar em algum momento problema comportamental, né? Por quê? Porque esse ambiente familiar, ele é degradante, ele é destrutivo. Ele não constrói as relações, ele destrói as relações, né? Ele não é encorajador, não é um ambiente encorajador, nem acolhedor. Então, essa família começa a ter problemas, esse adolescente começa a ter problemas comportamentais que vão, logicamente, né, somada a outras questões, que são muitas as questões que permeiam a família, né, somada a outras questões, vai desestruturando as relações, vai desestruturando a família. Já o amor incondicional, então, né, falei só do amor condicional aqui, só daquele amor que a gente consegue demonstrar. Eu demonstro amor ao meu filho, mais ou menos, né, com mais intensidade ou com menos intensidade, de acordo com o comportamento que ele apresenta, né? Se o comportamento dele me agrada, está dentro daquele padrão que eu decidi que era o padrão, né, aceitável, eu demonstro mais amor. Se é um padrão que me desagrada, eu demonstro menos amor, né? E aí, só que o amor incondicional, ele é o oposto disso, tá? O amor incondicional amar incondicionalmente é respeitar a individualidade. É respeitar a individualidade. Betina, bem-vinda. Cauã, bem-vindo. Ei, Cauã. Bem-vindos. Bom, respeitar a individualidade é não colocar expectativas, sabe? Sempre que a gente coloca expectativa em alguma coisa, a tendência à frustração é grande. É não colocar expectativas, sem imposições, tá? Não impor sobre o outro aquilo que os seus sonhos, os seus desejos, aquilo que você quer realizar, aquilo que você quer que o outro seja, né? Esse é o amor incondicional, tá? O amor incondicional, o próprio nome diz, ele não é condicionado a nenhuma circunstância, né? O filho errou, o filho acertou, não quer dizer que é passar a mão, não quer o amor incondicional, não é
a mãe que vive passando a mão na cabeça do filho, faça ele o que fizer. Isso não é amor, tá? Isso também não é amor. O amor incondicional não é aceitar os erros e falar, tá tudo bem. Não é isso, tá? O amor incondicional não é não orientar, não é não educar. Muito pelo contrário. O amor incondicional é respeitar a individualidade. Vamos supor, vamos colocar aqui o caso dessa mãe que eu contei aqui mais cedo. Se o filho tivesse chegado para ela, né? Talvez ele tenha feito isso, talvez ela não tenha me contado dessa forma, tomara. Mãe, eu quero fazer o curso X. É um curso difícil, eu preciso me preparar, eu preciso fazer um cursinho antes, eu preciso estudar bastante, mas eu quero fazer esse curso. E aí ela, respeitando aquilo que, né, ela vai dar para ele as condições para ele realizar, vai ajudá-lo a resolver aquela questão, para ele realizar aquilo que ele expressou que quer. E não ela decidir que é o que ele quer. Gente, eu já fiz isso, tá? Também. Tô falando dos outros, vou falar de mim. Quando meus filhos eram mais novos, o mais velho, logo... ele já sabia o que ele queria fazer da vida desde muito pequeno, né? E aí ele me falou, mãe, quando ele estava entrando no ensino médio, ele falou, mãe, eu queria junto com o ensino médio fazer um curso, um curso de desenho, mas era um curso de desenho específico, não era um cursinho de desenho, um curso de desenho até bem complexo. E aí, tudo bem, a única escola em Belo Horizonte, era longe, muito longe da minha casa, ele era muito novo, tinha que fazer esse curso à noite, porque só tinha aulas desse curso de manhã e à noite, e de manhã ele já estava fazendo o ensino médio. Então, eu me organizei para dar a ele condições de fazer esse curso, beleza. Quando o meu filho do meio chegou na mesma idade que o meu filho mais velho tinha já decidido fazer esse curso, eu perguntei para ele, meu filho, o que você quer fazer? Assim, um curso extra, né? Porque fazer alguma coisa para... não sei. Aí eu fui e eu decidi para ele, não, então você vai fazer o curso X. E fui lá e matriculei, e com o mais novo fiz isso também, matriculei e tal. E eu vou te dizer, o único que fez o curso até o fim, e que realmente se dedicou, e que realmente fez e tal, foi o que escolheu. Aqueles que eu escolhi foi um fracasso. Porque eu não respeitei a individualidade deles. Eu não respeitei o tempo deles, o momento deles. Depois eles vieram mais tarde. Eles vieram, todos dois vieram para minha mãe. Eu quero fazer o curso disso, o curso daquilo. E aí sim eles foram fazer aquilo que eles tinham escolhido. Mas como o mais velho tinha feito uma escolha mais cedo, porque ele desde pequenininho ele já sabia que tinha, né, já o talento para aquela área e tal. Com 14 anos ele me mostrou, ele me falou. E os outros dois não, os outros dois demoraram um pouco mais. E eu fiquei forçando a barra, né? Então, a gente faz isso na ânsia, muitas vezes, de querer resolver a vida deles por eles. Mas não é por aí, não é por aí, né, que a gente vai ajudá-los.
Então, o amor incondicional é isso, é você respeitar ele, seu filho, né? Como ele é, quem ele é, né? E respeitar os tempos dele. Não quer dizer que você vai fazer tudo que ele quer, que você vai deixar ele fazer tudo que ele quer, que você vai dar tudo que ele quer, que você não vai dizer não. Não é nada disso. Você vai dizer não sempre que for preciso dizer não. Tá? Sempre que for preciso dizer não. E eu falo muito, um dos meus filhos, ele tinha uma namorada assim, aquele namoro bem, né, de adolescente, e a namorada dele, todo final de semana ela chamava ele para fazer alguma coisa, para ir numa festa, para ir numa coisa, e sempre que eu achava que eu sentia, mãe tem essas coisas, né? Sempre que eu sentia que aquele. Não, onde que vai ser a festa? Tal lugar, que horário? Tal hora, como é que você vai? Como é que você volta? Que não me atendia, que eu achava que aquilo não ia ser, que não era seguro e tal. Eu falava, meu filho, você não pode ir. Ai, mãe, mas fulana vai. Não, mas eu te amo. Eu prezo muito pela sua segurança. Eu não estou segura e por isso você não vai. Ele nunca me contestou, porque eu mostrava para ele que não era para que eu não estava deixando ele por não deixar só para ser a mãe que pega no pé, sabe? Mas eu mostrava para ele, olha, esse bairro é muito longe, a festa vai ser muito tarde, não sei o quê. E eu colocava para ele os motivos e dizia, não, eu te amo e eu não vou me arriscar a te colocar em uma situação de insegurança. Então você não vai. E então falar não é amor também, sabe? Não é só falar sim para tudo, não. Falar não é amor também, tá? E é amor incondicional quando você mostra que o seu não é porque você ama. O seu não é porque você quer atrapalhar o rolê, como eles dizem, né? Que você quer. Não, é porque você ama. E só por isso é não, né? Bom, o amor incondicional, né? Eu já falei aqui, mas eu vou repetir, é aceitar o outro como ele é. Eu não sei se vocês se lembram, se vocês estão ligados nas minhas postagens, nos rios que eu coloco, nas outras. Quem esteve aqui nas outras lives, Vivi Haddad é minha prima, é minha parente. Ai, seja bem-vinda, Vivi. Eu sempre falo o seguinte: aceitação é a nossa necessidade primeira, nossa necessidade emocional primeira, primordial, é a aceitação. Porque ser aceito é ser amado incondicionalmente, tá? E ser aceito é o que todos nós queremos. Ser aceito, ser amado como eu sou, tá? Quem eu sou. É isso, ser aceito é ser amado incondicionalmente. Ou seja, se ser aceito é a nossa primeira necessidade, né? A nossa necessidade primordial, e ser aceito é ser amado condicionalmente, incondicionalmente, ser amado incondicionalmente, ser amado como eu sou, quem eu sou, por ser quem eu sou, é a nossa primeira necessidade.
certo? E é por isso que o amor é aquela energia, aquela força extraordinária. Nós precisamos de amor para viver, para nos manter vivos. Não estou falando metaforicamente, não. Estou falando de verdade, certo? E para o adolescente, gente, a não aceitação dos pais é avassaladora. A não aceitação dos pais, não ser aceito pelos pais, pela mãe, pelo pai, como ele é. E olha, ele tá se descobrindo ainda, tá? Então ele é um camaleão. Hoje ele é assim, amanhã já não é mais. Então, ele precisa dessa aceitação para ele se firmar, né? Então, todo adolescente tem fases diversas, né? Inclusive na sua forma, né, de se apresentar, na sua vestimenta, no seu cabelo, nos seus acessórios, na forma como ele se revela ao mundo. Ele é um camaleão, ele está experimentando, ele está testando quem ele é. E ele precisa que a gente esteja, que a gente os aceite incondicionalmente, que a gente entenda que esse momento não é um momento decisivo, entendeu? É um momento de transformação, ainda não é um momento decisivo, mas se a gente não aceita nem a transformação, nem aquele momento em que ele está se... Como é que a gente vai aceitar a arte final? Como é que você garante para o seu filho que você vai aceitá-lo quando ele for adulto, se você não aceita quando ele está se transformando, quando ele está na fase de descoberta? Se você não aceita nesse momento em que ele está descobrindo quem ele é, que ele está experimentando várias possibilidades. Por isso é avassalador. Porque mexe com as estruturas dele. A família é onde eles têm, onde eles precisam ter apoio, onde eles têm, que eles buscam energia. Por mais que o adolescente queira tirar os pais de campo, a coisa não é bem assim, tá? Então, quando a gente não aceita os nossos filhos, nós estamos, né? Quando a gente não ama, quando eu falo não aceita, eu tô querendo dizer quando a gente não ama os nossos filhos incondicionalmente, os nossos filhos adolescentes, nós estamos abandonando os nossos filhos emocionalmente. Ou abandonando talvez seja muito forte, mas nós estamos nos distanciando emocionalmente deles. E eles se sentem sozinhos. Há umas 2 semanas atrás, não me lembro bem, eu disse uma coisa e eu vou repetir. A maioria dos adolescentes não se sente amado pelos seus pais, declaram isso, tá? Os pais também, muitos não se sentem amados pelos seus filhos, porque já está havendo uma ruptura aí, né? E eles não se sentem amados por causa desse processo todo que eu estou descrevendo, né? Eles não se sentem acolhidos, amados incondicionalmente como eles são pelos seus pais,
eles sentem que há uma ruptura, e aí eles vão trazer, vão buscar afirmação em comportamentos, muitos deles problemáticos, desafiadores, né? E aí vem aquela expressão, né? O jovem desajustado. O jovem desajustado é isso, né? Ele está nesse momento de transição, está nesse momento de transformação em que ele precisa se sentir aceito, acolhido, amado, e ele não se sente assim. E aí ele começa a querer dar uma resposta para isso. De que forma? Com comportamentos desafiadores. Existem outras questões que entram aí, mas eu não vou me alongar nesse aspecto. Numa outra live a gente fala sobre esses outros aspectos. Mas o que acontece é que ele se joga no mundo sozinho, né? Ele vai se jogar no mundo sozinho porque ele não se sente acolhido. E eles ainda não estão preparados para enfrentar o mundo sozinhos. E aí, né, gente, a gente sabe tanto de coisa que acontece, tá? Então, amar incondicionalmente. Como é que você demonstra para o seu filho que você o ama incondicionalmente? Mostrando para ele que aconteça o que acontecer, se ele errar ou se ele acertar, se ele tiver, seja lá o que for, ele tem que perceber que você é um lugar seguro para onde ele pode voltar, para onde ele pode ir sempre e em qualquer situação, certo? Ele tem que, você tem que mostrar a ele que ele pode confiar em você, que você é esse lugar seguro, sabe? Esse reduto, que vai acolhê-lo, tá? Então, como menos cobrança de perfeição, porque não somos perfeitos, mais respeito à individualidade, a quem ele é. E a gente sempre fala assim, conversar muito, mas a gente precisa qualificar o que é essa conversa, né? Eu sempre falo, monólogo não é conversa, tá? Então, conversar muito, ouvir, né? Porque ouvir é mais importante do que falar muitas vezes, sempre. E mostrar para ele, sabe aquele negócio, olha, eu te amo muito e não? Então, mostrar para ele que o seu amor é inabalável. E é isso, mostrar sempre o seu amor inabalável. Respeitar a individualidade, gente, isso é primordial. Porque se você não respeita a individualidade, nem conversar com ele você vai conseguir. Nem a sua conversa vai ser respeitosa, sabe? Respeitar a individualidade. Eu acho que esse é o ponto mais, assim, sabe? Mais
delicado, mais importante que a gente precisa deixar aqui. Respeitar seu filho, quem ele é, exatamente quem ele é. E dar a ele, ele é adolescente, então dar a ele a liberdade de se descobrir. Tem gente, contar para vocês um outro caso aqui particular. Meu filho era um adolescente muito diferente, porque ele, diferente assim, né? Tem muitos como ele, assim, em algumas questões, mas ele era muito quieto e tal, mas ao mesmo tempo ele tinha uma forma de se expressar nas suas vestes, né? Na sua vestimenta, no seu cabelo, no seu jeito, que era, assim, diferente. Ele estudava numa escola em que as professoras pegavam no pé dele, porque ele gostava de cabelo comprido, ele gostava só de, sabe? Tinha umas roupas assim tal, e as professoras achavam que a professora chegou a chamar a atenção dele por causa do cabelo dele, sabe? E aí ele veio falar comigo, eu falei com ele, ô meu filho, as pessoas não sabem o que é respeitar a individualidade, né? E eu sempre tive essa coisa de respeito a isso, sabe? Dessa individualidade dele. A partir do momento que eles começaram a decidir, como eles queriam se vestir e tal, eu deixei à vontade para eles se expressarem, sabe? E as professoras não achavam aquilo estranho, um absurdo, enfim. Mas são pessoas diferentes, né? Eu já tinha um jeito diferente de ver a educação parental, então eu consegui tranquilizá-lo para isso. Mas ele era muito criticado por causa disso. E para muitas mães é difícil, sabe? Para muitas mães eu sei que elas ficam incomodadas porque os filhos, as filhas querem se expressar de forma muito única, né? De forma diferente. E, gente, aquilo não vai ser para a vida toda, sabe? É uma forma de se expressar naquele momento. Então, não é para fazer tanto alarde, não é para fazer um cavalo de batalha, como dizia minha avó, né? Por causa disso, sabe? Levar com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais diálogo, com mais respeito. E é isso. E aí, pessoal? Obrigada, Filomena, obrigada. Eu espero que eu tenha conseguido limpar um pouco a área sobre essa questão do amor incondicional, porque muita gente faz confusão a respeito disso. Mas eu espero que a gente pode também conversar. E eu estou aqui me lembrando do nosso grupo, né, de WhatsApp. Esqueci de falar dele, do nosso grupo de WhatsApp. Eu vou deixar o link na bio. Se você quer participar de um grupo de WhatsApp, onde eu vou colocar conteúdo, né? Não é um grupo de bom dia, boa tarde, boa noite, é um grupo de conteúdo, onde eu vou postar conteúdo para mães. E se você quiser participar, é só entrar lá na bio, vou deixar o link lá, e aí você entra para receber conteúdos 3 vezes por semana, beleza? E aí, vou me despedindo,
Fiquem com Deus e até semana que vem, segunda-feira. Semana que vem nós teremos que fazer num outro dia, porque eu vou estar viajando na segunda-feira, vou estar voltando de Brasília, tá? Mas a gente vai marcar um outro dia para semana que vem. Mas não ser por isso, não sendo essa questão de estar em viagem e tal, sempre toda segunda-feira a gente tá aqui, 8h30 da noite, tá bom? Beijinhos, vamos lá, tchau.